Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e estou aqui hoje para mais um Bolos de Emergência, nosso podcast que vai direto ao ponto, baseado em evidência para quem vive o corre-corre do pronto-socorro. E hoje vamos falar a respeito de uma medicação muito comum nos PS pelo Brasil e até pelo mundo, mas que deveríamos questionar. Se é tão difundido, por que o tramadol ainda assim não é uma boa escolha na emergência? E por que aquele movimento, o Tramadont, está crescendo cada vez mais? Bem, vamos por partes. Vamos começar entendendo o que é o tramadol. Ele é um analgésico de ação central com dois mecanismos de ação principais: o agonista fraco dos receptores mu, opioides, e o inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. E quando a gente pensa na prática, ele sendo uma molécula híbrida entre opioides e antidepressivos, parece uma opção bastante interessante. Mas é justamente essa duplação que gera problemas sérios no contexto da emergência. Então vamos lá, vamos falar por que temos que evitar, ou deveríamos evitar, o tramadol no pronto-socorro. Eu vou dar hoje 9 motivos para vocês entenderem o motivo dessa afirmação. Vamos lá. O primeiro é a eficácia incerta e o início de ação lento. A eficácia analgésica do tramadol ela é inferior e é mais imprevisível do que os opioides clássicos, como morfina ou mesmo fentanil ou fentanilo. E no PS não dá pra gente brincar com essa imprevisibilidade. Além disso, tem um início de ação mais lento, com um pico de efeito analgésico, especialmente por via oral, após 1 a 2 horas, o que não serve tanto para dor aguda intensa que exige um alívio rápido. Depois, o metabolismo e a variabilidade individual, e esse é o mecanismo que eu quero que prestem atenção. O tramadol, ele é uma prodroga. A eficácia dele depende da conversão hepática, e o metabólito dele, que é o desmetiltramadol, é o verdadeiro agonista dos receptores mu. Isso significa que a resposta do tramadol vai variar muito entre cada paciente, passando por dois extremos. Um deles são pessoas com metabolismo rápido, que podem ter efeitos exagerados e tóxicos, e isso vai nos levar a outro problema que eu vou falar um pouquinho depois, e os metabolizadores lentos, que diretamente não sentem efeito analgésico. O resultado é essa imprevisibilidade clínica que comentamos anteriormente, algo que a gente não pode aceitar no nosso ambiente. Depois, os riscos de convulsões. O tramadol ele reduz o limiar convulsivo e o risco aumenta em pacientes com histórico de epilepsia ou vítimas de TCE, pacientes com distúrbios eletrolíticos, o uso concomitante dos ISRS, neurolépticos e antidepressivos tricíclicos. Inclusive, mesmo as doses terapêuticas do tramadol já foram documentadas como causantes de convulsões. E tem mais. O paciente que eventualmente apresente depressão respiratória, que é um dos efeitos adversos do tramadol, ao tentar a reversão do seu efeito com naloxona, podemos precipitar uma convulsão, causada pelo bloqueio do efeito do metabólito ativo. Ou seja, ao tentar arrumar um efeito adverso, geramos outro mais. Bem, e já que estamos falando disso, a depressão respiratória é outro dos efeitos adversos, que embora o tramadol sendo menos potente que a morfina, ainda assim pode causar depressão respiratória, especialmente quando utilizadas doses elevadas, quando combinado com álcool, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes e outros depressores do sistema nervoso central, ou mesmo em pacientes com doença pulmonar, intoxicações mista ou sem monitorização. Por isso, ele é contraindicado nos casos de asma aguda descompensada, depressão respiratória importante e até mesmo casos de obstrução intestinal. Outro ponto para ter em conta é a sua ação serotoninérgica. O tramadol aumenta o risco da síndrome serotoninérgica, especialmente quando combinados com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, sertralina, ou outros serotoninérgicos como os triptanos, lítio, linezolida ou mesmo os imaus. E lembrando que a síndrome serotoninérgica pode evoluir com hipertermia grave, rigidez muscular, instabilidade autonômica e até mesmo óbito. Bem, continuando. Efeitos gastrointestinais. E esse aqui é o que todo mundo já viu. Aquele paciente que logo depois de receber o tramadol vira a menina do exorcista. O tramadol ele é altamente hematogênico. Náuseas e vômitos são efeitos colaterais frequentes, chegando a mais de 30% em alguns dos estudos.
Em situações de dor aguda, como cólica renal ou fraturas, isso piora o desconforto geral e pode comprometer a administração de outras medicações, inclusive orais. E lembrando que ainda assim, passar metoclopramida ou outro antiemético de forma preventiva nem sempre vai evitar esse efeito adverso tão indesejado. Outro ponto mais a ter em conta são os efeitos de reações anafilactoides graves, ou seja, reações que são similares à anafilaxia, inclusive que podem ser fatais até mesmo a primeira dose. Então, fiquem atentos, especialmente em pacientes que já têm um perfil imunológico clássico e que são alérgicos à morfina ou outras drogas similares. Depois temos que falar a respeito do potencial de abuso. Muita gente acha que o tramadol ele é seguro, especialmente por ele ser mais fraco do que a morfina. Mas não é bem assim, ele tem sim potencial de dependência e abuso, especialmente em usos prolongados e em populações vulneráveis. A tolerância ao efeito analgésico se desenvolve rápido, levando a escaladas de dose. E, finalmente, temos que falar a respeito da indicação inadequada para o uso agudo. Algumas formulações de liberação prolongada estão disponíveis no mercado, porém elas devem ser utilizadas apenas para dor crônica moderada e intensa e de uso contínuo. Esse tipo de formulação sob demanda, no contexto agudo da emergência, aumenta o risco dos efeitos adversos graves. E eu quero deixar um ponto 10, que seria um adendo aqui, e uma dica especial para quem trabalha ali na porta. Lembrem-se, o tramadol não é a primeira opção de analgesia no caso de cólica de origem renal e também na enxaqueca. Existem outras opções que são muitíssimo melhores para o contexto da emergência, mas isso vai ser assunto para outro capítulo. Então, o que a gente pode usar no lugar? A gente tem que manejar de forma racional a dor aguda. Opções livres de opioides sempre podem ser a primeira linha. Lembrem-se dos AINES, especialmente o ibuprofeno, diclofenaco, o naproxeno, que são eficazes principalmente na cólica renal, lombalgia, combinações com paracetamol, ou mesmo quando queremos um efeito mais potente, o uso da codeína também tem muitos bons efeitos nesses casos. Adjuvantes, como relaxantes musculares ou agentes específicos para dores neuropáticas devem ser considerados, como por exemplo a pregabalina. Agora, se buscamos um efeito analgésico rápido e potente, a ketamina em baixas doses é uma alternativa segura e eficaz, especialmente em pacientes vítimas de trauma. Menor risco de depressão respiratória sempre quando infundida de forma lenta e com efeito analgésico rápido. As doses, geralmente de 0,1 a 0,3 mg por quilo IV, costumam ser eficientes e ter boa resposta à dor. E lembrem-se, bloqueios de nervos periféricos têm muitos benefícios. E se eu não tiver nenhuma outra opção e precisar utilizar um opioide, que seja a menor dose possível, pelo menor tempo possível. E sempre avaliar o risco-benefício associado. Bem, pessoal, lembre-se, o tramadol ele não é nem seguro, nem eficaz o suficiente e com possíveis riscos de abuso e dependência. Então, priorizemos analgésicos não opioides em doses baixas, estratégias multimodais e intervenções não farmacológicas. Bem, espero que vocês tenham gostado do Bolos de hoje. Não se esqueçam de curtir nossa página no Instagram, @Bolos de Emergência. E lembre-se que estamos também no YouTube, como Bolos de Emergência. E não se esqueçam de dar aquelas 5 estrelas no Spotify e compartilhar esse capítulo com o seu colega, que adora passar um tramadol para qualquer coisa que cruza a porta do PS. Até a próxima, abraço para vocês e a gente se vê.